bom dia! Eu mexendo aqui 3 vezes para conseguir entrar. Consegui, sejam bem-vindas, meus amores. Hoje nós temos uma live muito especial, continuação da live sobre o meu chamado divino. Nós vamos passar aqui sobre todos os elementos que compõem o chamado divino, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre missão 1, que é a nossa principal missão aqui na Terra. O nosso desenvolvimento pessoal, aquilo que a gente veio entregar e que é só nosso. Então, o que a gente precisa de curar em nós para que a gente seja o maior e melhor instrumento divino aqui? O que é preciso curar em nós para que a gente realize o nosso melhor projeto? Bom, sejam bem-vindas. Bom dia, Inês. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Paula. Bom dia, meus amores. Vou mandar aqui para algumas pessoas, vocês podem mandar aí também. A gente continuar aqui essa live. Então, contando aqui para vocês, essa live hoje vai tratar de missão 1. É uma live muito importante. Nossa missão 1 é, na verdade, a nossa primeira missão. A nossa missão mais importante aqui. Sem a gente passar por essa cura interna ou por esse reconhecimento de quem a gente não consegue avançar nas outras missões. Eu vou colocando aqui, deixa eu só mandar aqui para algumas pessoas e já eu volto para cá de novo, fazendo esse exercício de mandar. Ai, porque não é muito normal, natural, né? Mas a gente precisa de fazer esse exercício aqui. Então, vamos mandar aqui. E aí, pronto. Pra gente começar. A lista não acaba, então vou parar. Pronto. Pronto, sejam bem-vindas, meu amor. Ai, que linda! Já tem 7 pessoas aqui. Wanda, seja bem-vinda, meu amor. Carla, seja bem-vinda. Então vamos lá, quem tem acompanhado meu conteúdo sabe, eu tenho focado muito, quem entende um pouco de mapa de nascimento vai entender, é muito interessante o mapa de nascimento, a nossa primeira ferramenta para dar essa bússola existencial para todos nós. Então, no mapa de nascimento, seja bem-vinda, Vivi, o meu mapa de nascimento, como eu sempre falo aqui, eu tenho um 7 de destino, que é um número da espiritualidade, é um número da conexão, é um número muito feminino, é um número muito de intuição, de você intuir, de você entrar para dentro, de você se conectar a uma espiritualidade, a algo que é você em um nível mais profundo. E eu tenho 8 de missão, que é realização, que é realizar, força masculina, energia do dinheiro, energia da construção, energia do colocar na vida, do materializar tudo, conquistas, basicamente isso. E eu sempre tive uma dificuldade muito grande com esse 8. Na verdade, eu nem sabia que ele existia, né? Eu fui saber que ele existia mais recentemente. Minha missão 1. Tô falando disso por causa da missão 1. Eu vou falar de mim, porque eu não posso falar de todo mundo aqui. Então, eu vou dar sempre os meus exemplos e volta e meia eu trago o exemplo de alguém que seja importante, que eu possa falar aqui. Então, só para vocês entenderem, eu tenho um grande papel aqui de trazer, de realizar os desejos da minha essência. Realizar Deus na matéria, realizar a sua essência, realizar o seu melhor projeto, realizar aquilo que é mais fluxo para você, que gera mais resultados com mais amor. É sempre com mais amor. Então, nossa missão 1, ela tem a ver com isso, você entrar em fluxo com o seu rio. Estou te contando o meu caso para você entender isso. Como é que eu entro em fluxo com o meu rio? Quando eu consigo entrar nessa conexão e realizar ela na matéria. Não é só ficar na conexão. E aí, durante muito tempo, eu tinha muita facilidade em me conectar, mas eu não tinha facilidade em entender e realizar aquilo ali. Na verdade, conectar. Eu ia fazendo, só que eu ia fazendo de uma forma muito automática, tá? Eu ia fazendo de uma forma muito automática, muito sem entender o que estava acontecendo. Então, aquilo gerava muita angústia interna e gerava uma sensação muito grande de estar perdido. E uma sensação muito forte de quem está nesse caminho da essência, querer acertar, querer fazer o certo, querer dar certo, querer não, a angústia de não errar. Muita gente sente isso. Alguém sente isso aí, gente? Coloca pra mim. Alguém sente essa angústia de fazer o certo, de não errar? É aquela sensação de que a gente já errou em algum momento, em algo muito importante. Quando você pega a criação dos filhos, quem tem filhos aí, coloca isso pra mim aí no chat. A gente tem um anseio, muitas vezes, de fazer o certo para os filhos. E às vezes a gente cai em excessos ou em falta, porque a gente fica sempre naquela referência de que eu preciso de fazer o mais certo para os meus filhos.
Eu preciso de ser a melhor mãe que eu consigo ser para que eles tenham uma vida feliz. E muitas vezes a gente se responsabiliza pela escolha desses filhos, né? A Carla colocando eu, a Paula colocando sinto demais. Então, esse exemplo da mãe é muito interessante. Quem não tem mãe, quem não é mãe, observa na sua vida a intenção de acertar no seu trabalho, de acertar no seu relacionamento, de acertar na sua existência, porque a gente está falando aqui de existência. Não é simplesmente uma coisa só, é acertar na sua existência. Então a gente fica nessa busca de acertar. E quando a gente não tem claro esse caminho, a gente mas vai muito nessa insegurança, tateando ali e muitas vezes paralisando em algumas coisas muito importantes. E a vida ela tem umas viradas de chave aí magníficas que vai fazer você se aprumando dentro do caminho que você veio realizar. Quem veio para realizar a sua essência, que eu acho que é a maioria, quem se interessa por esse conteúdo veio para fazer isso, quem se conecta comigo veio para fazer isso, realizar o seu melhor projeto. Quem veio para fazer isso sente um chamado interno muito grande, sente uma necessidade muito grande de acertar, uma necessidade muito grande de ter clareza do caminho, de ter convicção de onde está pisando, de saber que vai fazer o bem para si, para o outro e para a vida, né? Confirmam comigo aí se não é isso mesmo, tá? Então eu sempre tive esse tipo de angústia interna. E o mundo, muitas vezes, ele não tá dado na nossa vida física normal. Muitas vezes, esse caminho, ele não tá dado, não existe aquela profissão, ou não existe aquele processo construído. E cada um vive o seu processo, ainda tem essa questão. Então é preciso você se alinhar ao seu processo e entender que as coisas que acontecem com você são importantes para a sua vida, diferente da vida do outro. A gente precisa de sair dessa comparação, é uma das curas aí da missão 1. O que significa a missão 1? Missão 1 significa iluminar tudo o que não reverbera em amor em você. Tudo que não reverbera em amor em você, ampliar, curar essas sombras para que você exerça aqui o seu melhor projeto. Então, o verbo da missão 1 é curar, curar. Eu amo esse assunto. Eu sou realmente uma curadora. Eu tenho muito o aspecto de professora, eu amo ensinar, tenho muito conteúdo. Estava até conectando esses dias com o que eu já fiz aqui na minha existência. Eu já realizei muito. Então, eu vou contar um pouco da minha história para vocês entenderem como funciona isso na nossa vida. No primeiro momento, eu era pequena ainda e eu já nasci numa comunidade espírita, e tinha muito ali a conexão com a espiritualidade, trazia muito esse aspecto de conexão com a espiritualidade, então muito forte. E eu sempre gostei disso, sempre gostei de olhar para o céu, sempre gostei de escrever, sempre gostei de fazer oração, né? Fazer oração, me conectar com Deus. Tem ali os Mestres Jesus, Mãe Maria e várias outras seres de luz que eu me conectava ali quando eu era criança. E aí eu fui crescendo e eu fui desenvolvendo uma vontade muito grande de auxiliar as pessoas, de ser missionária. E aí eu tinha muita sensibilidade energética e comecei ali com uns 12, 13 anos, eu comecei a ter muitas questões nessa linha, muita abertura nesse campo sensitivo. Isso me causou muitos problemas, isso causou muitas angústias, me causou muito sofrimento, porque eu não entendia, apesar de estar naquele meio, eu não entendia com clareza o que acontecia comigo. E a minha mãe, ela começou a me levar em um monte de tudo que era lugar que podia auxiliar, ela me levava. E foi aí que eu comecei a entender mais sobre as religiões, e não só sobre as religiões, também sobre essas linhas mais espiritualistas. Aqui em Brasília é muito comum isso, tem muitas linhas aqui, tem muito público esotérico, aqui é muito forte o público esotérico. Então eu comecei a ter contato com esse público e comecei a caminhar ali nessa direção. E eu fui encontrando várias opções. Só que nenhuma delas eu conseguia realmente me encaixar. Porque me falavam assim, você precisa, né, de trabalhar a sua sensibilidade. Então, trabalhar a sua sensibilidade era estar em algum lugar desenvolvendo determinados rituais para trabalhar aquela sensibilidade, determinadas práticas, né? Rituais eu acho que é muito forte, determinadas práticas. Vamos colocar assim. E eu nunca consegui me encaixar em lugar nenhum. Então eu fui aprendendo, eu fui lendo,
Eu lembro que eu comecei a ler Aloysio Rey, comecei a ler o Yogananda, comecei a ler o Deepak Chopra nessa época. E comecei a escrever e comecei a tentar me entender ali no mundo. E aquilo foi me desviando muito da realidade, do mundo real. O mundo real ele não fazia sentido para mim. Ele era muito distante de mim, do que eu gostava, do que eu acreditava, do que eu sentia no meu coração. Só que ao mesmo tempo, eu não podia ficar naquele mundo ali só do sonho, né? Da conexão, da espiritualidade, aquele mundo. Eu vinha para fazer alguma coisa aqui no físico, na matéria. Cada um vem com uma história, tá, gente? Cada um vem com um papel, uma história. E eu vinha com algo para realizar. Eu sentia isso no meu coração, só que eu não sabia o que era. Eu me sentia muito perdida, fora todas essas questões energéticas aí que me deixavam muito fora do ar. E aí eu lembro que quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a me deparar muito com aquele cenário e eu não conseguia definir uma profissão, não conseguia definir o que eu queria ser. Dentro de mim eu sabia que eu queria ser professora. Eu sabia que eu gostava desse lado da espiritualidade e que eu queria ser professora. Era isso que eu queria. E a vida foi me levando, me trazendo desafios. Eu vou encurtar um pouco, porque é muita história aqui. E eu lembro que quando eu entrei na faculdade, muitas pessoas me falavam, né? Você é muito inteligente, você... a Letícia entrou aqui, a Letícia sabe dessa história. Acompanhou um pouco dessa história comigo, que ela estava comigo lá no ensino médio e também quando eu era menor. Então, assim, muito que ela fala, você é muito inteligente, você pode passar em qualquer coisa. Aqui tem muito a história do concurso público, aqui em Brasília é muito forte essa história do concurso público. Então, esse caminho, né, que é um bom caminho, é um caminho muito bom. Mas a gente precisa de alinhar o caminho, a possibilidade com aquilo que você veio fazer. É aí que eu queria chegar para vocês. Então, eu fui me rendendo. Quando eu entrei na faculdade, eu lembro que eu passei por vários processos, eu estava ali com em torno de 17 anos eu entrei na faculdade, foi. E até os 20 anos eu passei por muitos processos de amadurecimento. Ali, quando a gente vai para os setênios de vida, dos 0 até os 21 anos, a gente está construindo a confiança em si, de acordo com a teoria dos setênios. A gente está construindo a nossa individualidade. Então, é nesse momento da sua existência que você tem contato com seus principais talentos, com os seus principais gostos e com as suas principais dores também, até os 21 anos. O primeiro setênio ele é crucial, por isso que quando a gente vai trabalhar, eu tenho feito a técnica que eu fiz essa semana na Quintas de Luz, foi uma técnica de acolhimento dessas memórias aí até os 7 anos. Porque a gente é comandado por essas memórias que ficam ali. Até os 7 anos, você tem só o cérebro emocional, o cérebro límbico que a gente fala. Ele é emocional, então tudo que você capta como verdade. E a criança entende tudo como algo muito maior. Então, para ela, você deixar ela ali no berço um minutinho pode representar uma grande cena de abandono. E isso fica reverberando aqui no campo infantil. Então, dos 0 aos 7 anos, essa construção aí tem uma frase aqui, deixa eu ver, o mundo é bom. Essa é a frase, o mundo é bom. Depois, dos 7 aos 14, o mundo é belo. E dos 7 aos 14, a gente vai validar aquilo que a gente aprendeu dos 0 aos 7, emocionalmente. Emoção, gente, nosso corpo emocional, ele ainda é muito infantil. Nós, seres humanos, temos um corpo emocional muito infantil ainda. Nós precisamos trabalhar muito o nosso campo emocional para que a gente consiga co-criar uma realidade alinhada com a nossa essência, realizar a nossa essência aqui na matéria. Então, uma das principais questões nossas é trabalhar esse corpo emocional. E o que cria a realidade, o que é mais forte na criação da realidade, é o que você vibra emocionalmente. É a frequência do que você vibra, que é lida pelo seu coração. Depois eu vou colocar um vídeo lindo que eu vi agora, eu vou colocar ali para vocês. É lido pela frequência do nosso coração. Então, dos 7 aos 14 anos, eu tive nesse período aí até passar do ensino médio. E aí depois eu entro na universidade, dos 14 aos 21, é o período que o mundo é verdadeiro. Então você começa a validar todas aquelas crenças que foram passadas pelos seus pais, pelas pessoas que você conviveu, pelos seus amigos. Você começa a validar todas aquelas crenças e criar suas próprias crenças. Então, dos 0 aos 21, a gente constrói a nossa individualidade. E foi esse período aí. Até os 20 anos, 21 anos, eu tive muito essas questões emocionais. Eu tenho muito essa força sensitiva, é muito forte em mim, essa força da mãe, da conexão maternal. Eu sou muito maternal, sempre fui muito assim. E nesse período,
eu vivi muito das minhas principais características. Então, eu tive contato com essa facilidade de ensinar, de aprender, tive contato muito forte com essa sensibilidade de uma forma muito aflorada, tive muito contato com a conexão, a facilidade de conectar as pessoas, de me envolver com elas, de toque. Eu aprendi, eu sou uma excelente massagista também, eu tenho muita facilidade com o toque, com o sentir. É do meu ser isso, tenho muita facilidade com essa parte da conexão. Então, dos 0 ao 21, eu tive contato com vários desses elementos, só que eu não conseguia encaixar eles dentro de uma vida real, dentro desse 8, dessa realização aqui na matéria, o tal do fazer dinheiro, porque sim, a gente precisa desse lado, a gente precisa de ter uma estrutura física, uma estrutura financeira, uma estrutura para viver aqui, porque senão a gente não consegue concretizar toda essa sensibilidade, toda essa conexão, todo esse projeto da sua essência. Então, a partir ali dos 20 anos eu larguei a faculdade e deu tudo errado. Deu tudo que você pensar de errado deu. Problema de relacionamento, problema com a família, problema com o físico, problema de conexão comigo mesma. E foi tanto sofrimento, foi tanta dor ali, eu lembro que eu engordei assim uns 10 quilos naquela época. Mas eu fiz eu tive esse impulso, essa coragem de sair, porque eu larguei a faculdade e eu fiz vários movimentos aí nessa época, e eu lembro de eu me sentir muito corajosa. De eu sentir assim, deu tudo errado, mas pelo menos eu fiz aquilo que eu senti, que eu segui o impulso do meu coração. Claro, eu não tô falando pra ninguém fazer isso aqui não, tá, gente? Nessa época não tinha amadurecimento emocional, não tinha amadurecimento energético, não tinha amadurecimento psíquico, tá? Então eu fui fazendo as coisas de uma forma muito no sentir e pouco no planejamento, que é onde eu quero chegar, que é a força masculina, a força de realização, a força da concretização aqui no mundo. Então eu precisava de várias curas. Aí a minha primeira cura, eu precisava de cura emocional, cura energética, eu precisava de lidar bem com todo esse campo psíquico que eu tinha muito aflorado, com esse campo energético, porque até para atender as pessoas, eu lembro que com 20 anos eu fiz o curso de Reiki, e eu lembro que eu dei alguns cursos, que eu fui até o mestrado, eu dei alguns cursos com a minha mãe. Eu lembro de eu atender as pessoas, e quando eu tocava nas pessoas, eu via muito além do que estava ali no físico. E aquilo me perturbava muito, aquilo não me deixava bem. E eu ficava esgotada fisicamente, eu ficava muito esgotada fisicamente. Então era um caminho que eu não conseguia seguir, aquele caminho. Porque aquilo me desequilibrava fisicamente, energeticamente, eu ficava completamente... E eu lembro de umas cenas que eu tinha muito medo de ficar doida, eu tinha muito medo de perder a razão. Porque eu lembro de umas cenas de eu perdendo a razão. Então eu tinha muito medo disso. Então, embora isso fosse uma força minha muito grande, ó, prestem atenção nisso. Embora isso fosse um talento meu, que hoje pra mim é maravilhoso, hoje eu consigo lidar muito bem com ele, mas naquela época eu não conseguia. O que eu precisava aí? Precisava de curas para conseguir alinhar a realização daquilo que era mais caro para mim, do meu principal talento. Olha para vocês verem. Nessa época eu já me sentia terapeuta. Nessa época eu já me sentia, eu já sabia que eu queria ser missionária. Eu lembro uma vez que eu saí, eu era nessa época aí, e eu fui para uma comunidade, eu não sei se alguém conhece, o Trigueirinho, né? Alguém conhece essa comunidade? Ela fica em Minas Gerais. Eu não lembro a cidade. O Trigueirinho, ele tem um trabalho enorme, vários livros escritos, e ele tem várias chakras, ele montou uma comunidade, e lá é a lei do silêncio. Então lá é servir e se conectar consigo mesmo. E eu lembro que eu cheguei pra lá e passei uma semana lá, porque eu queria esse caminho aí. Alguém conhece, gente? Feliz dia, Livinha! Oi, Dai! Que linda! Ai, a Dai tem uma energia tão linda, gente, uma energia tão alegre. Ai, que delícia ter você aqui. Rubens, Stephanie, borboleta linda, Inês. Ó, Inês, sim, conheço. Ai, que lindo, Inês. Não é gostoso lá? Tem muito conhecimento ali. Não quero entrar assim, sabe, do que é bom, do que é ruim. Eu só tô contando aqui, mas sem tentar sair desse julgamento do que é bom, do que é ruim. Estou contando aqui a minha história e as curas que eu precisava de fazer, porque a gente tá falando de missão 1. Então, para eu ser essa terapeuta, para eu trabalhar com desenvolvimento humano, para eu auxiliar pessoas, eu precisava de fazer essas curas em mim. E precisava de aprender a realizar aqui na matéria. Depois eu fui ver meu 7, meu 8 no mapa, e fez todo sentido. Eu sempre fugi muito de pessoas muito realizadoras, eu sempre critiquei muito essas pessoas. Olha pra você ver. Aí estava a minha maior cura. Então, pessoas que planejam muito, pessoas que são muito estruturadas,
pessoas que são muito organizadas. Eu meio que abominava isso, porque eu achava essas pessoas rígidas, achava essas pessoas duras, achava essas pessoas autoritárias. Olha pra você ver. Aí residia a minha maior cura. Hoje eu convivo muito com essas pessoas e hoje elas são muito luz na minha vida. Inclusive, umas grandes amigas minhas, as terapeutas que eu conecto, normalmente não são as mais sensitivas. São as mais organizadas, estruturadas e realizadoras. Impressionante, né? Então, essa era outra cura que eu precisava de fazer. Então, eu precisava de curar esse campo energético emocional para que eu conseguisse conectar realmente. Eu escrevia já nessa época texto, já canalizava nessa época. Só que eu era muito perdida, eu não conseguia trazer para a matéria tudo aquilo. Eu ficava ali no mundo, né? Eu fiz agora, eu assisti uma live muito linda da Rainbow sobre realizar. Sonhar e realizar, você ser um sonhador e você ser um realizador. Muitas analistas, muitas terapeutas, muitos curadores, pessoas, trabalhadores da nova era, trabalham com isso hoje. Muitos de nós somos sonhadores. A gente conecta esse mundo da essência e fica ali na essência. Essa coisa do olhar para o céu é lindo, maravilhoso. Nossa, te dá uma conexão, uma paz, uma sensação de amplitude. E aí você vai para a vida física. Na vida física, você precisa de trazer 1 milímetro dessa amplitude aqui para a vida física. Você precisa de realizar aqui a sua luz. E como é que você realiza a sua luz? Exercendo o seu melhor talento, com integridade, com centramento, com alinhamento com a sua essência. Isso dá trabalho. Isso exige pagar o preço. Isso exige planejamento. Isso exige estrutura e organização. Isso exige vida financeira equilibrada. Isso exige tudo isso, porque senão você não consegue realizar aqui os maiores desejos da sua essência. Estou te dando meu exemplo aqui, de como é que foi a minha história. E aí, quando a gente entra dos 21 para frente, a gente entra numa fase que a gente vai construir a confiança em si. Até os 21 a confiança está no outro, está nos nossos pais, nos nossos professores, nos nossos melhores amigos, nos nossos parentes. E quando a gente, dos 21 para frente, a gente começa a conectar a confiança em si, a gente começa a realizar a nossa história aqui. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu de crenças, tudo aquilo de experiências e de sensações que a gente viveu, a gente traz para esse segundo momento e a gente começa, é o momento normalmente que as pessoas saem de casa, que as pessoas vão para a faculdade, ou que as pessoas vão para os seus primeiros empregos, ou se casam. Esse momento acontece muitas coisas aí nessa virada de setênio. Dos 18 até os 21, 22 anos acontece muita coisa. Observe a sua vida, se nesse período não aconteceram várias coisas com você. Observem as mudanças que aconteceram aí. Você tem um anseio de ser você tem um anseio de, mãe, tá bom, eu já entendi, mas agora eu quero fazer como eu quero, como eu entendo. Quero testar as minhas hipóteses nesse momento aí. E foi nesse momento que eu larguei a faculdade e deu tudo errado. E aí eu testei todas as minhas hipóteses, né? E eu falei assim, gente, deu tudo errado. E a vida só me apontava aquele caminho. Então eu voltei para a faculdade no ano seguinte, eu tava com 20 anos, foi 2004. 2004 eu terminei a faculdade, foi 2003. Aí eu voltei, fiz o 4º e o 5º ano, naquele ano, terminei a universidade, aí eu decidi que eu não ia mais tentar controlar nada, que eu ia terminar tudo que eu começasse, porque eu tinha uma mania de começar e largar pra lá, começar e largar pra lá, começar e largar pra lá. Outra cura que eu precisava de fazer. Então, naquele momento, eu decidi me render à força da vida. Aquilo foi um exercício de humildade e um exercício de amor. Por que amor? Porque deu tudo tão errado. Não foi assim o amor porque eu decidi, que eu sou amorosa e decidi amar, não. Eu era, sim, muito amorosa e muito interessada no amor. Mas eu vi que eu tentar controlar não ia dar certo. A força da vida era muito maior. Olha para o mar para você ver. Olha para o mar, imagina agora, fecha seu olho, imagina o mar na sua frente. Imagina aquele mar enorme, aquela força daquela água. Imagina agora você dentro desse mar. Imagina que vem uma onda forte. E você dentro do mar, você não pisa mais no chão. Você dentro do mar, você fica tentando controlar aquela onda com seus braços. Será que você vai conseguir? Nessa condição, você está ali na vida, no meio do vucu-vucu. Qual que é a melhor opção? É você tentar controlar o mar? Será que vai dar certo? Coloca aqui pra mim, gente. Será que vai dar certo você tentar controlar a onda? Coloca aqui pra mim. Pensa sobre isso. Pensa naquela força interna, sente ela, aquela onda vindo. Você ali no meio do mar, você não tem mais chão. Você não consegue mais ter controle. Mesmo assim, você tenta ficar controlando o mar. Dá certo? Coloca aqui pra mim.
Dá certo isso? Dá certo esse movimento? Vou esperar vocês colocarem, tá bom? Queria que alguém colocasse aí pra mim. Não sei se eu tô vendo aqui, todo mundo. Ixi, Josi, bom dia. Ai, me perdi aqui. Eu não sei se eu tô conseguindo ver as respostas de vocês, gente. A Luciana entrou. Oi, Luciana. Bom, escreve alguma coisa aí pra mim, por favor, pra eu, qualquer pessoa, só pra eu ver se eu consigo ver as respostas de vocês, que eu não tô conseguindo ver, tá? Então, ali, provavelmente, não tem como, a Carla colocou, exatamente, não tem como, não tem como. Então, eu tava nesse momento da minha vida. Bom dia, me atrasei. Imagina, Luciana, fique à vontade, meu amor, a live fica gravada depois, e você pode mandar pra quem você achar necessário. É um conteúdo existencial, um conteúdo que ajuda muito na nossa existência, gente. Estou falando porque eu vivi isso. Essas dores existenciais não são brincadeira, não são brincadeira. A gente precisa de auxílio para passar por elas. Esta noite sonhei com tsunami, não dá certo controlar, eu surfei na onda. Olha aí, maravilha, Dai. Linda, não dá. Lavínia, não dá, simplesmente não dá. Então a força da vida é muito maior do que a gente. Quando a gente tá nesses momentos, eu tava ali nesse momento de virada de chave, eu tava na virada desse setênio aí, 20, 21 anos. Eu tava entrando para um próximo setênio. E nesse momento da minha existência, eu me rendi. Eu, depois de sofrer, eu remei contra a onda. E aí, de repente, eu falei, eu me rendi. Um movimento de humildade, de entender que a vida era muito maior do que eu, mas que eu tinha algo para fazer aqui. Não é que eu era um nada, que eu era uma coitada, que eu, ai, coitadinha de mim, que eu não dou conta de fazer o que eu preciso de fazer, né? Não foi isso. Eu entendi que a vida tinha um comando maior para mim, que eu precisava de me entregar a ele. Só que eu ainda me sentia muito perdida. Eu não sabia para onde eu ia, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Então eu me rendi à vida e tudo que ela me entregou naquele momento. E aí, dos 21 anos para frente, eu construí tudo que eu tenho hoje. Eu construí tudo que eu tenho hoje, que era muito distante do mundo da espiritualidade. Era muito na matéria. Então eu terminei a faculdade. Assim que eu terminei, no mesmo ano, eu passei no concurso do Ministério da Educação. E eu entrei naquele concurso, eu lembro que eu era muito criança ainda. Eu tinha uma mentalidade muito infantil e, ao mesmo tempo, muito adulta. Eu lembro a Letícia, que tá aqui, não sei se ela tá aqui ainda, ela era minha colega nessa época, eu nunca esqueço dela falar assim pra mim. Você tem horas que você parece uma criança e tem horas que você parece uma velha. Porque tinha muita sabedoria interna, já tinha muito conhecimento, mas tinha uma vida física ainda muita imaturidade física e emocional aqui no mundo físico. E eu ficava muito rodando ali através do rabo, sabe? E querendo, como criança, batendo o pé e querendo fazer do meu jeito. Porque eu sabia que existia algo maior, mas eu não conseguia implementar aquilo. Então, quando eu vi que nada deu certo, eu fiz esse movimento de tentar. E quando eu vi que nada deu certo, eu me rendi. E aí, quando eu me rendi, as coisas começaram a acontecer. Eu entrei no Ministério da Educação no ano seguinte, e foi o ano que eu conheci o Brasil inteiro. Eu viajei o Brasil inteiro pelo Ministério da Educação, auxiliando a implantação de novas universidades. Então, foi um momento que eu cresci muito no mundo físico. Aí, a Letícia tá aí, ó. A Letícia, nesse momento, até esse momento, a Letícia estava ali do meu lado. Depois que eu passei no Ministério da Educação, a gente se desvinculou e a gente volta a se vincular agora, nessa nova fase da minha vida. E olha pra você ver como tem a ver com todos os setênios. Muito interessante, gente, saber disso. E aí, nesse momento, eu conheci o Brasil inteiro, viajei todos os estados do Brasil e várias cidades brasileiras. Foi um momento muito lindo, conheci os interiores, viajei de avião pela primeira vez, conheci o mar. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu entrei nesse avião. Eu ia pra Bahia, foi a primeira vez que eu viajei, eu lembro que eu tava com um chale vermelho, e na hora que eu entrei no avião eu comecei a chorar, porque embora aquilo não fazia muito sentido pra mim, sabe? Eu me rendi àquele momento, mas não fazia sentido. Muitas pessoas têm muito desejo de viajar, de conhecer lugares, de ter muito reconhecimento na vida física, fazer muito dinheiro. Para o nosso mundo físico, isso é o principal, né? Talvez, assim, para a maioria das pessoas. Para mim, aquilo não fazia muito sentido. Não tô falando isso tentando ser aqui tentando me fazer de boazinha, tá, gente? Tô falando isso porque realmente era isso. E eu entrei naquele avião e eu pensava, meu Deus, eu trocava tudo isso pela minha família, por uma vida mais íntima, por uma vida mais minha, né? Só que era aquilo que a vida estava me apresentando e eu decidi fazer. E um lado meu gostava muito de aprender.
Eu tenho muito essa força de aprender, eu amo o ambiente da escola, de bibliotecas, eu amo livros, cursos. Então aquela coisa de aprender, de aventurar, me dava mexia com uma parte minha. E como eu tinha me rendido à vida, eu tinha que fazer. Então eu fui fazendo e fui fazendo e fui curtindo. Foi o post que eu fiz agora também da viagem pra... A gente passou alguns meses. Meu marido passou 1 ano fora, fazendo doutorado na época. E eu fiquei lá, acho que uns 6 meses com ele. A gente viajou alguns lugares ali nos Estados Unidos. Naquela época a gente viajou, naquele ano a gente viajou bastante. Então quando eu entrei naquele avião, eu lembro como se fosse hoje, aquela sensação e aquele coisa no peito. E aí a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na Bahia foi conhecer o mar. Porque eu tinha muito desejo de conhecer o mar. Eu tinha 23 anos nessa época, 23 anos. E aí eu lembro que foi amor à primeira vista, lógico, né, gente? Eu amo o mar e eu tenho muita vontade de morar perto do mar hoje. Então a primeira coisa que eu fiz foi conhecer o mar. E ali eu já conectei com uma pessoa, era uma professora. Eu lidei com muita gente, assim, da linha cultural, dessa linha física, acadêmica, eu lidei com muita gente muito boa, muito inteligente, que eu trabalhei muitos anos na universidade pública. E trabalhei muito tempo com educação à distância, fazendo muitos cursos, formação, então eu trabalhei com todas as áreas da universidade. Foi muito rica essa experiência. Mas nesse momento aí eu estou no Ministério da Educação ainda. E aí eu encontrei essa professora que já se apaixonou por mim, pela minha ingenuidade, porque eu era muito aberta, eu era muito amorosa, eu queria muito acertar. Então eu era aquela servidora que auxiliava todo mundo, que atendia todos os telefones, que buscava ajudar todo mundo. E isso não era comum, as pessoas se encantavam com isso. Eu lembro de eu receber vários elogios por causa disso. E isso foi me abrindo portas também, foi me abrindo portas, essa disponibilidade, porque eu queria fazer o certo. Eu sabia que eu estava ali por algum motivo e eu queria acertar para poder ir pro que era bom para mim. Porque aquele ali era um aprendizado, era como assim, fazer o que precisa ser feito. E aí eu fui me rendendo a isso, eu conheci o meu marido ali, me casei, aí realizei meu grande sonho da época. Porque aí essa história de ser missionária ficou para trás, eu não tinha como realizar isso, eu precisava de fazer dinheiro. E eu fui me casar. Aí eu fui pro sonho de casar e ter filho. Principalmente ter filho, né? Casar e ter filho, acho que eram as duas coisas. E eu conheci meu marido e a gente estava nessa época estudando, aí eu entrei no mestrado e depois eu entrei no doutorado. E nada de ter filho. O ter filho demorou, foram 8 anos para depois ter filho. Mas aí eu fui curtindo aquele momento, as viagens, o conhecer a vida, né, os outros cenários que eu não conhecia na vida normal, o trabalho com a burocracia, administração, desenvolvimento na linha aqui da vida, da matéria. Fazer dinheiro, viajar, foi um momento muito lindo também. E aí eu tive a primeira filha, Maria Clara, e em 2016 eu tive a Mariana. 2014 eu tive a Maria Clara, 2016 eu tive a Mariana. Quando eu tive a Mariana, 2017, no ano seguinte, começaram de novo os vucu-vucu emocionais, olha pra você ver. Eu tava numa mudança de setênio também, 34 para 35 anos. Nessa fase, 34 para 35 anos, eu já sabia o que eu gostava e eu já não queria mais ali ficar muito naquele cenário ali do serviço público e tal, eu já tinha me desconectado muito daquilo ali, eu queria ficar em casa cuidando das minhas filhas. E eu lembro que nesse momento da minha existência, eu fugi muito do trabalho lá. E aí apareceu um projeto que eu gostava muito, que tinha a ver com educação da nova era. E eu amava esse projeto. Então, assim, meio que eu achei que eu tinha encontrado o meu propósito de vida. Olha pra você ver. Foi muito lindo. Lembro que você tinha o sonho de casar e ter filhos, e que eu não sonhava com isso, estava perdida. A Letícia não tinha esse sonho, a Letícia se casou aos 22 anos, não foi, Lê? 22 anos, com o primeiro namorado. Ai, não sei se eu podia contar, Letícia, desculpa, contei aqui. Não sei se eu podia contar, tá com ele até hoje, um casal muito lindo. Mas enfim, a vida, lembro que você tinha um sonho de casar e que eu não sonhava com isso, estava perdida. Bom, já coloquei. Então, voltando aqui à história, eu tava ali começou o Vucu Vucu Emocional, porque aquele programa era muito legal, gostei bastante, me envolvi bastante com ele. E aí foi o momento que eu saí de casa, que eu passei horas trabalhando, que eu me dediquei muito, aquela coisa de dedicar aquilo que faz sentido, que tem propósito pra você. Eu era muito assim. E de repente eu descobri que não era bem aquilo, porque aconteceram várias coisas e eu vi que eu tava exagerando. Eu tava tentando segurar algo e controlar algo na minha mão que não era meu. E aí eu comecei a ficar sem entender de novo. Falei, meu Deus, o que eu preciso fazer? Qual é o meu caminho? E nesse momento eu conectei vários blocos emocionais. Eu tava aí 35 para 36 anos e até os 40 anos, mais ou menos,
eu comecei a fazer um processo de mergulho mais forte em mim mesma. Eu lembro que o primeiro curso que me impactou bastante foi o curso da Elaine Orives, lá em 2017, quando eu comprei o Co-Criador de Sonhos dela, o Cocriação. Holococriação, esse curso, Holococriação. A Elaine estava ali no momento que ela estava despontando, assim. Hoje ela já é uma grande referência aí nessa área de cocriação da realidade, ela tem muito conteúdo bom. E naquela época eu comecei a fazer aquela técnica Hertz todo dia de manhã, e foi essa técnica Hertz que me auxiliou a meditar, que me ensinou a meditar todos os dias. Foi que me deu centramento, que é uma das coisas, outra cura emocional que eu preciso fazer. Outra cura número 1, né? Cura da missão 1. Centramento. Sem centramento, sem caminho do meio, eu não funciono, porque também eu tenho uma força do 7 muito grande. Aí eu vou para os excessos e saio de mim. Então, para eu estar nesse caminho do meio de sabedoria, para eu estar nesse alinhamento entre a menina e a velha, eu preciso estar no meu centro. Então, centramento, e por isso que eu medito todos os dias hoje, para mim foi uma cura, uma grande cura que eu tive ali. E aí eu comecei a tentar a ir para esse campo da docência universitária, eu já tinha o doutorado ali, e muita gente falava, eu amava já ser professora, falar e tal, só que tinha algo que não se encaixava. Não se encaixava ali, eu falava, gente, não é aqui, não é possível que seja aqui, não é isso que eu quero fazer. Mas ao mesmo tempo eu não sabia o que eu queria fazer, e eu não aguentava mais ficar onde eu estava. E aí eu lembro que eu fiz o concurso para professor substituto, eu fiz um concurso que eu passei em primeiro lugar, e eu não pude assumir porque eu não tinha o curso de pedagogia, eu era formada em letras. E aí, ok, eu pude assumir, tentei ainda na justiça, mas não deu certo. Eu tinha o doutorado em educação, mas eu só tinha a graduação era em letras, não era em pedagogia. Eu até fiz a complementação pedagógica para ter a graduação em pedagogia, porque eu fiquei tão assim, falei, meu Deus. E aí eu fiz algumas tentativas e não deu certo. Aí eu fui para o concurso de professor substituto na universidade, passei um ano, acho que um ano e pouquinho ali, e foi um ano de muito crescimento. Foi lindo, realizei vários projetos, escrevi várias coisas, participei de congressos, foi um ano lindo, assim. Muito lindo, muito rico na vida acadêmica ali, só que, de novo, eu olhava para aquilo e falava, gente, não conecta, porque eu tenho um lado da espiritualidade muito forte, eu tenho um lado de conexão com a essência muito forte. E eu fiquei pensando, gente, mas não dá, não é aqui, alguma coisa não se encaixava. Mas como eu ia largar aquele lugar seguro, entre aspas, por algo incerto que eu nem sabia o que era? Falei, meu pai divino eterno. E aí eu lembro que eu fiz o concurso para substituta. Gente, olha para você ver. Eu fui bem em todas as provas. Eu tinha uma questão comigo que também foi outra cura, para você ver as curas que a gente vai passando. Eu tinha uma coisa que a minha mãe falava muito pra mim, que era, você precisa se assumir. Então, você foge muito das coisas. E aí, o que eu fiz? Eu não queria mais fugir, eu queria acertar, eu queria fazer o que eu vim pra fazer, independente do que fosse, se fosse grande, pequeno, se fosse em casa, no trabalho, qualquer lugar que fosse, mas eu queria acertar. E aí eu lembro que eu falei assim, eu vou me dedicar a esse concurso. E eu me dediquei àquele concurso, eu estava em primeiro lugar. São 4 provas super difíceis. Eu estava em primeiro lugar, os alunos me amavam, eu tenho muita facilidade de conexão, assim. Então, era muito gostoso estar na sala de aula. Eu só não gostava de falar sobre aquele assunto. Eu lembro que eu estava falando da Lei de Diretrizes e Bases na época, e estava tendo algumas votações sobre a Lei de Diretrizes e Bases, algumas emendas na lei, e eu não gostava de acompanhar o que estava acontecendo no Congresso Nacional. E era uma das coisas que eu tinha que fazer. Eu falava, gente, eu não quero perder meu tempo com isso. Olha pra você ver, eu não quero perder meu tempo com isso. Um indício que o negócio não tava encaixado ali. E aí, quando eu fui pro concurso, eu fui a primeira na prova didática. Eu fui muito boa ali na prova didática. Eu tinha primeiro currículo. O meu currículo era muito alto, porque eu tinha feito muita coisa. Tinha feito muito congresso, tinha feito muito artigo, tinha feito já muitos projetos na área educacional. Então, meu currículo era muito bom. E quando eu fui para a prova didática, para a última prova, que era a entrevista, eu fiquei com 6,9. Isso é 1/10, tá? A nota para passar era 7. Isso é 1/10. 6,9. Gente, eu tirei 6,9. Isso me eliminou do concurso. Ali é uma nota muito subjetiva, né? Porque tem uma seleção ali, a pessoa que vai ficar dentro da universidade. E aquilo me deu uma sensação. Umas amigas minhas, gosto muito delas, elas na época ficaram muito solidárias comigo, mas aquilo me deu uma sensação de alívio tão grande, que eu achei estranho. Olha pra você ver.
o dar errado ali me deu uma sensação de alívio muito grande. Alguém já sentiu isso, gente? Me deu uma sensação de alívio. Eu falei, meu Deus. Sabe por quê que eu tive essa sensação de alívio? Sabe por quê? Porque eu pensei, eu não fugi. Eu fiz o que eu tinha que ser feito. Então, não foi eu. A culpa não é minha. A culpa não é minha. Porque eu tinha muito medo de errar, muito medo de fugir. Porque eu ouvia muito isso, que eu fugia, que eu não queria assumir e tal. Não queria assumir a minha inteligência, não queria assumir meus talentos, não queria assumir a minha história, não queria assumir a minha capacidade. E aí eu ouvia isso demais, tá? Demais. Na verdade eu tava perdida, eu não sabia onde é que eu tinha que assumir. E aí eu me deu um alívio tão grande. Em seguida, eu já fazia vários cursos, eu tinha acabado de fazer um curso com a Amit Goswami, Muito bom esse curso, muito bom, recomendo muito para todo mundo fazer. É um curso sobre cocriação da realidade também, do Amit Goswami. Ele tem 2 cursos, o básico e o avançado. E eu conectei um anúncio com o conteúdo da Tassi. E quando eu vi a Tassi, eu fiquei muito impressionada. Eu lembro de eu ficar olhando para a tela e falava, não é possível que isso existe. Porque ela falava de conexão espírito e matéria. Ela falava de realizar na matéria a sua essência. Ela falava de realizar alinhado ao seu Criador. E a primeira vez que eu vi alguém falando disso com tanta propriedade e falando que isso era possível fazer dinheiro sendo quem você é. Olha, até me emociona. Até me emociona porque... Ai, desculpa. Porque isso era impossível até o momento. Isso era impossível. E aí me deu aquela ansiedade. Falei, primeiro eu tenho que descobrir quem eu sou e pra onde é que eu vou. Aí sim assumir os meus talentos. E depois eu preciso de realizar isso aqui, eu preciso fazer dinheiro com isso. Eu preciso de ser próspera fazendo isso. Porque meu caminho é um caminho de prosperidade. O caminho do 8 é um caminho de muita prosperidade. Não que os outros não sejam. Mas toda vez que você está alinhado àquilo que você prospera. Não tem como. Fazendo as curas que precisam ser feitas. Porque não é de graça. Não é de graça aqui, né? Acho que linda. Então, pela primeira vez, eu vi isso fazer sentido, né? Eu vi alguém que falasse que, gente, e a Tássia é uma mulher sensitiva, ela conta a história dela, ela tem uma sensibilidade extremamente aflorada. E, ao mesmo tempo, é uma grande empresária. É uma grande empresária, tem estratégia, tem negócios aqui, constrói, auxiliando pessoas a se conectarem com a sua essência e realizarem ela aqui, a ser quem você é, e a prosperar. Então a gente está numa nova era, a gente está num novo momento, a gente está num momento de as pessoas se encontrarem e prosperarem sendo quem são, com leveza, com paz, com equilíbrio. Isso é construído aqui. Então, nesse momento aí, ó, pra você ver, eu tava chegando aí aos 40 anos de idade, esse ano eu faço 41. Tem 3 anos que eu conheci a Tassi, tem 3 anos. Eu tava nessa mudança, nessa virada de setênio. Quando a gente passa, esse setênio dos 21 até os 40, 42 anos, é um momento de amadurecimento psíquico. É o momento que você vai amadurecer a sua individualidade, que foi exatamente o que aconteceu comigo. E aí, de uns 40, 42 para frente, você vai assumir o seu essencial. Você vai para a inteligência espiritual, você vai para o amadurecimento espiritual. E nesse momento da sua vida, você começa a se assumir quem você é. Se você não faz isso, vem doenças, vem questões relacionais, vem questões emocionais, vem problemas financeiros, para que você faça esse movimento. Vem chamado interno, vem vulco-vulco, porque é a vida te colocando naquilo que você é essencial. Se você teima em não fazer isso, a vida te mostra, é como você tentar fazer a poça, né? Aquele coisa, eu tenho um texto sobre a poça, que tá lá no Instagram. Como você tentar fazer a poça, a vida começa a furar aquela poça. Você precisa de seguir o fluxo do seu rio, até que você encontre o mar, que é o seu direcionamento de vida. Você veio do mar e você volta para o mar. Você veio do amor e você volta para o amor. Tassi é tudo, também tem a missão 8. É isso aí, Eunice, ó. Vamos realizar aqui. Realizar, eu tenho que ver seus outros números. É muito comum o pessoal da Tassi estar nessa pegada de conexão espírito-matéria. É muito comum. Pego vários mapas de nascimento ali, tem muito disso, né? Então, aqui eu cheguei no momento de amadurecimento espiritual. Hoje eu tenho um amadurecimento emocional, um amadurecimento energético, um amadurecimento espiritual para que eu possa seguir em frente sendo quem eu sou. E hoje eu tenho o meu alinhamento divino, tenho o meu chamado aqui, fez todo sentido para mim. Só o meu mapa de nascimento já fez sentido demais, que foi a minha busca a vida toda. Foi o que eu busquei a vida toda. Entender quem eu era, onde eu estava, o que eu precisava fazer, porque eu queria muito acertar. Eu queria muito acertar.
né? Então, quando eu soube qual que era o meu chamado, qual que era a minha... primeiro que isso era possível. As falas da Tássia ecoavam no meu coração. Tanto que eu não parei mais. Eu comprei todos os cursos dela daí pra frente. Eu fui no meu chamado divino, eu fui selecionada para imersão individual com ela. Eu lembro que eram 400 pessoas, 400 inscrições. Ela selecionou 40 pessoas. Eu fui uma das selecionadas para a primeira turma. E eu fui. Eu fui na imersão com ela, com 20 pessoas. Depois eu fui para o curso de mapa de nascimento, fui para o curso de força de caráter com o Du, que é um grande parceiro dela. Depois fui para o curso da certificação. E depois fui pro curso do Master Mentoring dela, que é o Master Mentoring Divino, que é o que eu tô agora. Então eu fiz todos os cursos dela daí pra frente, não consegui mais parar. Porque aquilo ressoou muito forte no meu coração. Lívia, dia 14/2, completo 41. Tô na fase de mudança, exatamente. Nossa, Lívia, também estive muito perdida e o mapa foi transformador. Exatamente, o mapa é a primeira ferramenta. Muito transformador. Ali você começa a se conectar. Ali eu vi o tanto que eu ainda tava perdida de mim, tá? No meu mapa. Eu não tava assim, eu olhei meu mapa e falei, nossa senhora, sou eu. Eu falava, não, nossa senhora, meu Deus, será? Sou eu? Como é que eu faço pra me alinhar com isso? Tava muito perdida ali quando eu vi meu mapa de nascimento. E aí eu me perdi um pouco aqui na minha fala. Ai, essa sou eu, gente, eu me perco às vezes. Onde é que eu tava? O que eu tava falando? Meu Deus. Eu sei que saber o meu chamado... eu fiz o meu chamado divino, e aí já me deu um vucu-vucu interno, eu falei, é isso que eu preciso fazer, meu Deus, eu preciso unir essa professora com a espiritualidade, eu preciso unir a professora com a terapeuta. E foi o caminho foi acontecendo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um programa em grupo, que eu aprendi com o Sandro San, e aí eu fui fazer esse programa em grupo, que chamava Verdadeira Vocação, ele tá à venda hoje. Foi uma mentoria gravada que a gente fez todo o processo do meu chamado divino. E eu lembro na época eu ficar muito assim, eu falei, meu Deus, eu falei, Tassi, será que eu posso fazer isso? Porque eram as ferramentas dela, canalizada por ela e tal. Ela falou, minha flor, siga em frente, você tá muito pronta, siga em frente. E aí eu fui fazendo, e ali foi um grupo de 10, 12 curadoras, a maioria ali do grupo da Tassi, e que estavam precisando de se encontrar e realizar o que eram. E essas meninas estão todas hoje muito bem. É muito lindo de ver, estão todas colocando o seu chamado no ar, estão todas realizando aí, as meninas que participaram da mentoria gravada, Verdadeira Vocação. Foi um momento muito grande de crescimento. E ali eu comecei a conectar mais ainda forte esse lado, e fui precisando de fazer curas na missão 1, para que eu conseguisse avançar. O que impede você de avançar? São os nossos medos, são os nossos blocos emocionais. Por isso que eu falo, eu fiz uma live chamada Missão 4. É preciso vencer a morte para expressar a vida. Isso foi uma intuição, foi um insight que eu tive. Porque para você ir além, quando você fala de realizar a sua essência aqui, você precisa de vencer as suas principais travas. E isso não é simples. A gente esconde elas da gente mesmo. A gente não olha para elas com clareza. É preciso alguém para te auxiliar. Muitas vezes, tá? 90% das vezes, diríamos assim. Porque é difícil olhar para elas, primeiro entender. Porque quando você entra nelas, você entra num vucu-vucu emocional, entra num medo, numa angústia, numa ansiedade, que você não consegue mais perceber mais nada. Você se identifica com aquela sombra e você esquece o tamanho da luz que você é, o tamanho do amor que você é, o tamanho da força. Mapa de nascimento é um mapa astral? Não, não é um mapa astral, tá, Lavínia? É um mapa numerológico. Ela é uma ferramenta com base na numerologia cabalística. A Tassi foi tornando ela mais simples para que ela possa dar só o seu direcionamento existencial aqui. E hoje ela dá um curso sobre mapa de nascimento e formaram várias pessoas. Eu sou uma delas que faço esse atendimento de mapa de nascimento. Ele te dá uma bússola ali da sua história. É lindo. O mapa de nascimento é baseado na numerologia cabalística, diferente do mapa astral, que é baseado na astrologia. Exatamente. A Vivi tá falando aí. Vivi também é uma das terapeutas. Ali tava lá junto comigo na imersão, no primeiro encontro, né, Vivi? No curso do meu chamado, na imersão, na certificação. Vivi também uma consteladora maravilhosa também desse grupo. Curas, né? O que a gente precisa de curar? Então, agora mais recente, eu percebi, por exemplo, eu tenho um bloco, tenho os principais blocos emocionais. Tem blocos emocionais que todos temos. Tem bloco de rejeição, bloco de abandono, bloco de humilhação, bloco de traição, bloco de abuso, bloco de fracasso. São os principais blocos emocionais. Tem mais um aqui que faltou, tá? Tem os principais blocos emocionais que todo ser humano tem.
E cada ser humano, a gente entra nesses blocos, situações da nossa vida nos conectam com esses blocos. Quando ali em 2017 eu passei por um vulco-vulco emocional muito grande, eu conectei um bloco muito grande de fracasso, medo de fracassar e de rejeição. Não é fácil identificar isso. Hoje eu consigo identificar muito bem. Naquela época eu entrei num pânico emocional que eu doía fortemente no meu coração, doía. E eu pensava comigo, eu só queria fazer o bem, eu só queria fazer o certo, eu só queria contribuir. Olha pra você ver. Era uma dor e você entra num processo de vitimização ali. Nossa senhora, que você entra. É comum isso, gente. Todo mundo passa por isso. Então, reconhecer isso e ver que o problema não é o outro que te abandonou, que te traiu, que te humilhou, não é. São as dores emocionais que você precisa de curar. Então, a vida te conecta com elas. Para você avançar na realização da sua essência, precisa de ir sobrando só amor em você. E a vida vai te mostrar as coisas. Quem você precisa de perdoar que você ainda não perdoou, que você ainda não liberou do seu campo. Quem você precisa de acolher, o que você precisa de soltar de crenças, qual comportamento que você precisa desenvolver que você não desenvolveu, qual crença que você precisa de deixar ela para trás, soltar essa crença, soltar tudo o que não serve mais. Isso é cura, isso é a sua missão 1. Quando a gente faz o processo do mapeamento, a gente mapeia todas as curas que você precisa de fazer em você. Gente, eu lembro que a primeira vez que eu fiz, essa questão da rejeição era forte e a questão da obediência, que tem a ver com essa questão da autoridade. A pessoa que mais me auxiliou a curar, as minhas chefes, todas elas, tive problema com todas elas, todas. As minhas chefes me auxiliaram muito e principalmente, por último, a minha filha mais nova, que ela traz esse aspecto muito forte. Ela tem muita força do 1, a força da autoridade, a força da criação, a força da liderança. Isso é o principal número dela. Esse número se repete 4 vezes no mapa dela. É praticamente 1 a menina. Então ela me auxiliou muito. Eu tive que amadurecer muito enquanto mãe, curar emocionalmente essa dor, para eu conseguir estar aqui. E ela foi uma grande professora. Olha que lindo isso. Ela foi uma grande professora. Então, por amor a ela, eu me rendi. Olha pra você ver. Por amor a ela, eu me rendi. E aí eu comecei a me harmonizar com todas as pessoas que tinham esse aspecto de autoridade. E fui descobrir isso em mim. Porque adivinhem, a minha expressão no mundo é 1. A minha expressão no mundo é a autoridade, é a liderança, é a criação, é a força de ação, é a energia masculina. Essa é a minha força de expressão e a minha missão é um 8, é realização, é concretização na matéria. Então não podia ficar ali no 7, no 3, né, que é muito forte a minha comunicação, as pessoas, o social, abraçar, o tocar, a conexão com a espiritualidade. Eu precisava disso para realizar aqui, mas eu não podia ficar só ali. Entende? E pra mim, essa força masculina, ela estava em desequilíbrio. Eu fugia dela, eu negava ela, eu achava ela ruim, eu achava ela ruim, porque eu tinha memórias de dor, de pessoas que me rejeitaram, de pessoas que me abandonaram, de pessoas que foram autoritárias comigo. Eu tinha essas memórias de dor, ainda tenho, tô curando elas cada vez mais, e quanto mais eu curo, mais eu avanço. Entende, Lívia, como eu faço o mapa de nascimento? Entre em contato comigo, Lavínia. Assim que acabar, manda um direct pra mim que a gente marca uma sessão, se você quiser. Tá bom? Lá na minha bio, gente, tem tudo que eu oferto ali hoje. Então, tem a imersão, que é o produto mais incrível do mundo. Eu sou muito apaixonada por esse produto. Ele é um produto que exige um investimento maior, porque a gente vai ficar ali 20 horas com você e vai mudar a sua vida. Tudo isso que eu tô falando, eu tive acesso quando eu comecei a entender esse caminho, meu chamado divino. Quando eu fiz a imersão agora recente, eu tive outro boom, foi lindo demais. Aí eu tenho a mentoria gravada do Verdadeira Vocação, que é o que eu falei pra vocês, que é todo o processo do meu chamado que eu fiz em grupo com as pessoas ali. Então você vai ter as ferramentas para aplicar em você. E se você tiver depois necessidade, você pode me chamar. E aí a gente pode ir para um processo mais profundo se você sentir. É um investimento, aí você vê lá o que você pode fazer. A gente tem sessões de desbloqueio e de travas. Às vezes você tem uma questão que você quer entender, você não quer se aprofundar ainda no seu chamado. Por exemplo, eu quero resolver essa dor emocional aqui da rejeição que está muito forte em mim. Aí a gente vai fazer uma sessão específica para tratar aquele aspecto. Pode ser relacional, pode ser emocional, pode ser financeiro, pode ser físico, pode ser o que for, tá? O que for. Tudo tem a ver com blocos vibracionais com memória de dor no seu sistema. E essa sessão também tem ela para manifestação de sonhos. Então, coisas que você quer realizar aqui e que não consegue fazer ainda. Se elas estiverem alinhadas com a sua essência, a gente descobre e ajuda a manifestar.
e a gente tem a sessão de mapa de nascimento. E eu tô fazendo também uma entrega toda quinta-feira, chama Quintas de Luz, Ative a Sua Luz. Eu tô fazendo técnicas para ativar todos os módulos do meu chamado, do chamado divino. Então, esse primeiro módulo a gente está trabalhando amor próprio. Eu fiz uma primeira técnica, tudo técnica, esse não é curso, tá, gente? Esse não é curso, são técnicas que eu faço quinta de manhã. Aí na primeira quinta a gente fez sobre realização, seu poder pessoal. Nessa quinta agora a gente fez sobre amor, sobre acolhimento, as memórias de dor da sua criança, que te impedem de avançar. E a próxima quinta agora a gente vai fazer sobre a energia do perdão. Então a gente vai trabalhar muito com várias técnicas que eu conheço, Ho'oponopono, FT, Theta Healing, Reiki, apometria, tá? A gente vai trabalhar tudo isso. Então, primeiro bloco, amor próprio. Segundo bloco, amor nos relacionamentos. Terceiro bloco, a vida profissional, o amor ao que você faz, aos seus talentos. E o quarto bloco vai ser só sobre conexão sagrada, tá? Tem esse produto também, que é um produto bem em conta. Esse é bem barato. São R$ 97,00 por 4 encontros. Se você quiser continuar, você continua. Senão, você cancela a assinatura, tá bom? Então, tudo isso, tudo que eu faço hoje é para te auxiliar a você conectar com o seu projeto divino, com o seu melhor projeto aqui, onde você flui mais, e te auxiliar a fazer as curas necessárias para que você possa realizar esse projeto aqui. É esse o meu trabalho. É realizar a força da sua essência. Realizar o seu melhor projeto, para que você seja feliz e próspera em todas as áreas. Felicidade existencial. Isso vem da gente ampliar as nossas inteligências e da gente seguir o fluxo do nosso rio, seguir o nosso chamado divino, seguir aqui o que a gente veio entregar, exercer o que a gente é de melhor, tá? Então vem daí. E aí eu me perdi na fala lá atrás, se alguém lembrar, na fala lá atrás que eu tava, não lembro mais, enfim. Ai, Senhor. Então, nessa época, vamos voltar para a missão 1. Você precisa de fazer essas curas em você e muitas vezes as principais curas eu vejo assim na imersão. As pessoas marcam comigo, aí elas ficam, né? Já aconteceu isso algumas vezes. Aí a pessoa vai e volta, a pessoa vai e volta, vai e volta, vai e volta. Porque ela tem ainda um receio. Primeiro, é a questão do valor, né? Do investimento financeiro, que muita gente tem ainda, é um valor, né? Que a gente fica pensando, será que vale a pena? Segundo o medo de entrar nas suas dores, o medo de realmente se conhecer, o medo de se aprofundar em você. Gente, isso existe? Isso é fato. A gente tem medo de se aprofundar na gente. Por que muitas vezes a gente não consegue meditar? Por que muitas vezes a gente não consegue parar e ficar quietinho? A gente tá sempre na ação, não para. Porque a gente tem medo de se olhar mais profundamente. A gente tem medo de descobrir que a responsabilidade é nossa. A gente tem medo de descobrir que tem dores ali que não são culpa do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu avô, do seu antepassado, do que aconteceu na sua vida passada. Se você acredita nisso, também não precisa de acreditar, tá? A gente tem medo. A gente tem uma sensação de que a gente não vai dar conta. Uma sensação de que a gente não é suficiente. Uma sensação de que a gente pode sucumbir de novo se a gente se conectar com aquela dor. Que ela vai ser tão forte que a gente não vai aguentar. Então isso existe muito forte em nós. E existe também um medo muito profundo de a gente assumir os nossos principais talentos, né? Vou dar o exemplo da Lê aqui. Tô precisando disso. Olha a Letícia, ela tá aqui. A Letícia é uma baita artista. Desde criança ela é uma artista. Ela também é professora, tem essa força da professora. Trabalha com crianças hoje, inclusive quem tiver, né, quiser aí dar uma olhada no Conta Lilê, quem tiver criança. Ela trabalha com várias histórias infantis. A artista que é a Nela, ela não consegue abafar mais. Ela abafou durante muito tempo. Ela foi tentando encaixar essa artista nas atividades comuns do dia a dia. Tô errada, Lê? Depois você me diz aí. E essa artista, esse desejo de transformar em arte, de expressar a música, de expressar o conto, de trazer trazer consciência para as pessoas através, para as crianças principalmente, através dessa arte. Ela não consegue mais segurar nela. Ela tá aí nessa fase aí dos 42, 41, 42 anos. Ela não consegue mais segurar nela. Então ela vai buscando formas de fazer isso. E para isso ela vai tendo que vencer medos. Medo de aparecer, medo de ser ridículo. Medo de ser ridículo. Gente, quem tem essa? Medo de ser ridículo. Isso é muito forte em mim, meu Pai Divino Eterno. Eu fui agora num negócio chamado Anahata Experience. Eles trabalham chakra cardíaco, eles trabalham muito com a dança. Me descreveu, Letícia. Não, me descreveu aqui, ó. Não me descreveu, me descreveu. E aí, até aquele momento da dança, ele tá todo mundo dançando e se soltando. E eu adoro fazer isso em casa, tá? Eu amo dançar.
Eu não sei dançar nada, mas eu amo botar música e ficar dançando. Mas se me botar assim, você sabe alguma dança? Não, não sei dança nenhuma, gente. E aí eu coloco e fico dançando, aquelas músicas de leveza, de fazer assim com os braços, eu adoro. Música indiana, adoro. Eu tenho muita essa pegada do Oriente, né? Oriente com Ocidente, que é o Yogananda. Eu ia falar do Yogananda, eu não falei. Gente, já tá na hora de eu encerrar. Ave Maria, muitas coisas. Muitos medos, a Letícia falou muitos medos, E aí, eu tava ali dançando, só que eu faço isso aqui em casa. Eu tava fazendo isso no meio de muita gente ali, numa roda com muita gente. E aí começou a me dar um medo de ser ridícula, tão grande, das pessoas me atacarem, das pessoas não gostarem de mim. Bloco emocional de rejeição. Bloco emocional de rejeição. E aí eu lembrei de uma cena de quando eu era criança. Eu tinha 2 aninhos e foi o primeiro desfile que eu participei. Eu sempre gostei de estar à frente do palco, sempre gostei de aparecer. E aí eu lembro que eu tava com a roupinha do Pintinho Amarelinho, eu tinha 2 anos. Era uma vizinha aqui, que lá da minha casa na época, que colocou essa roupa na gente e organizou esse desfile. E aí eu tava doida pra ser ali a Pintinha Amarelinha e eu fui no desfile, mas eu fiquei com muito medo das pessoas me atacarem. E ali foi o primeiro medo foi a primeira vez que eu conectei com esse medo de ser ridícula. Medo das pessoas não gostarem de mim. E aí eu lembro que eu dançando ali, eu falei assim, eu amo ser vista. Eu comecei a dançar e falar, eu amo ser vista, eu amo conectar pessoas, eu amo ser quem eu sou. E eu comecei a falar aquilo, mas meu coração estava apertadinho, com medo das pessoas não gostarem de mim, me atacarem. Olha pra você ver, medo da rejeição, é um bloco emocional que tá ali, que tá sendo trabalhado. Aconteceu isso pra fazer as lives também, já aconteceu várias vezes. Aconteceu isso pra atender as pessoas, medo das pessoas não gostarem, medo das pessoas não me amarem, medo das pessoas me culparem, me julgarem. Olha pra você ver. Então, missão 1 tem a ver com tudo isso, com você curar todas essas questões em você e ir além, expressando aqui a sua luz. Porque o medo, gente, o medo é o pai da escassez. O medo, ele nos mantém reféns da sombra. Ele impede que a nossa luz brilhe aqui. Olha pra você ver uma coisa. Quando eu mostro o sol de manhã, tem a luz do sol, eu sempre mostro essa cena, né? Eu vejo, acordo cedinho, então tá tudo escuro. Aí às vezes o dia tá muito nublado e aí começa a nascer aquele sol ali embaixo. Ele começa a nascer lá no cantinho, lá na frente. Quando ele começa a apontar, tudo começa a clarear. Tudo começa a clarear. E todas aquelas nuvens, elas vão se dissipando até que sobre só o sol, iluminando todo o céu. Nenhuma nuvem fica. Às vezes ficam uns rastrozinhos de sombra, né? De nuvem, depende do dia. E aí eu sempre faço essa analogia. Tudo que tá fora tá dentro. Tudo o que está fora está dentro. Essa é uma lei universal, essa é uma lei hermética. Tudo que está no macro está no micro. Então, dentro de nós há um grande sol de luz. Nós temos uma centelha divina, nós temos um corpo átmico, nós temos uma parte divina em nós. E quando a gente olha para essa parte divina e deixa o foco nela, ela vai iluminando todo o resto. Ela vai transformando o que é sombra em luz. E aquela sombra ela vai ganhando potência, força de ação. Então hoje, cada vez que eu vejo que eu tô com medo da rejeição, ou que eu tô com medo de aparecer, mais eu faço movimento naquela direção. Porque eu sei que atrás daquela sombra tem a minha luz. E aí eu vou optar por quê? Eu vou optar pela minha luz ou pela minha sombra? Aquela famosa frase que eu coloco lá. Você vai abafar a sua luz com medo da sua sombra, ou você vai deixar a sua luz brilhar e iluminar a sua sombra? E como é que a gente ilumina a sombra? Sendo quem a gente é, exercendo os nossos talentos, realizando aqui, trazendo para a matéria essa luz da nossa essência. E aí exige o realizador, ativar esse realizador em nós. O que é esse realizador? Essa força masculina, essa força de planejar. A essência, ela traz muitas coisas, ela traz muitas ideias. Então, às vezes, na essência, eu tenho muitas ideias ali para realizar. Agora mesmo eu tô uma chuva de ideias, não para. Aí eu vou anotando no papel todas aquelas ideias e me dá uma ansiedade para realizar. Falo, meu Deus, é muita coisa para fazer. É como se eu me obrigasse a fazer tudo aquilo. Não, gente, aquilo é só uma chuva de ideias e você vai escolher estrategicamente as que é possível realizar agora. E aí você vai dividir aquilo em passo a passo, com planejamento, constância e serenidade. E você vai caminhar naquela direção. 1 milímetro que você executar reverbera em todo o resto. Entende? Uma live que eu venho aqui e consigo fazer reverbera em todo o meu ser, porque eu amplio mais amor em mim, eu amplio coragem, eu amplio a sensação de que eu posso, de que eu consegui, eu amplio a felicidade que reverbera na minha relação com meu marido, na relação com as minhas filhas, que reverbera no meu desejo de cuidar de mim, de me amar. Tudo, 1 milímetro que você caminha para frente, você reverbera em todo o resto. Então é um exercício
de realizar essa força desse sonho, dessa essência. Primeiro passo é a conexão, eu vou fazer uma live sobre isso quarta-feira. Realizar, sonhar e realizar, essência, conexão e realização, tá? A realização aqui, ela exige esse enfrentamento e exige essa estratégia, exige coragem. E aí você precisa de amadurecer. Não tem nada dado. Quando você vai realizar a sua essência, você vai realizar o seu projeto. Ninguém realizou o seu projeto. É você que vai realizar ele. Não adianta você ficar lá, eu vou na minha irmã, porque a minha irmã é muito forte, corajosa, muito realizadora, então eu vou fazer igual ela faz. Não adianta. Você pode modelar características dela, mas você precisa de fazer o seu, é o seu projeto. É o seu projeto existencial. Então, o primeiro passo, descobrir qual é o seu projeto existencial, qual é a sua missão 1, o que você precisa de fazer aqui, quais são os seus principais talentos e o que você precisa de curar para realizar eles. Para qual caminho você vai, né? Depois a gente vai entrar na missão 2, que é com os relacionamentos, missão 3, que é com o servir, missão 4, que é a sua relação com Deus, como você ilumina mais, como você é mais instrumento divino aqui, e a sua relação com o planeta, o que você doa, o que você faz pelo planeta, que são todos os itens do meu chamado. A gente vai passar por todos eles aqui. A gente tá falando de existência, tá? Mas uma coisa que você supera aqui, você reverbera em todos os outros. Então, é realmente autocompromisso, compromisso existencial, autorresponsabilidade existencial. Esse é o nome, a autorresponsabilidade existencial. É só a gente entrando, a gente é o nosso principal ativo. Quando você investe em você, aí sim você consegue auxiliar os outros. Porque como é que você vai auxiliar alguém se você tá cheio de caca por dentro? Como é que você vai auxiliar alguém? Eu vou falar, o medo da rejeição, mas eu tô cheia de medo ali. Eu quero, deixo meu quietinho, eu fico escrevendo sobre o medo da rejeição. Se eu não vier aqui e botar minha cara, sentir esse medo e curar ele, falar, Lívia, tá tudo bem. Isso é só um medo, isso vai passar. Acolhimento, tem muita técnica, tá, gente? Eu ensino muita técnica, eu aprendi muita técnica, eu aplico e eu ensino as pessoas a fazerem isso, a iluminar as sombras. Então, conectar com o seu melhor projeto, iluminar as sombras e estratégia para realizar aqui. É alinhar, pensar a clareza existencial, pensar qual é o meu projeto, o que eu vou fazer aqui. A sua emoção, que é o principal elemento. Então, eliminar, curar os medos, as dúvidas, as inseguranças, as travas. Alinhar a sua frequência vibracional para que ela frequencie com o amor, com a sua essência. E agir corretamente, agir na direção daquilo que você é, que você veio manifestar aqui, seguir o fluxo do seu rio. Fez sentido para você, gente? É lindo, isso é caminhar com alinhamento. E isso é passo a passo. Quanto mais você tá nesse caminho, mais você prospera, mas é preciso você ter clareza de quem você é, clareza do que você precisa curar, e você precisa falar, sim, eu tenho medo da rejeição, ok, o que eu vou fazer para superar esse medo? O que eu vou fazer para caminhar na direção do amor? Quando eu rejeito, quando eu tenho medo da rejeição e eu paro nele, eu estou rejeitando a minha luz, eu estou rejeitando a minha essência, eu estou rejeitando o melhor de mim. Quando eu paro no abandono, no medo de ser abandonada, de não ser querida, de não ser amada, eu estou me abandonando, eu estou abandonando a minha melhor parte, eu estou abandonando a minha essência, eu estou abrindo mão de viver a minha luz, porque eu estou com medo de ser abandonada. Então, eu mesmo me abandono. Quando eu estou com muito medo do julgamento, eu me julgo menor, eu me julgo incapaz, eu me julgo digna de ser abandonada, rejeitada. É tudo, é um bumerangue, ele se vira contra a gente. A energia que você joga pro universo, ela volta contra você, porque é um espelho, é uma ilusão, tudo aqui é um espelho. Então a energia que eu jogo, ela volta pra mim. Então não compensa ficar no medo. Por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que exija, compensa, passinho a passinho, você avançar em direção à sua luz. Com mais velocidade, com menos velocidade, mas com constância e serenidade, dando passos na direção daquilo que você é. E se você não for, a vida vai fazer você ir, não tem jeito. Sim, acaba fortalecendo essa dor ou sombra. Exatamente, acaba fortalecendo essa dor ou sombra. E se você não for, a vida vai achar um jeito de você ir, tá? Ela vai te pressionar. Ela vai trazer problemas financeiros, vai trazer problemas relacionais, vai trazer problemas físicos, vai trazer doenças, vai trazer inquietações, angústias, problemas existenciais. Ela vai tirar você da zona de conforto.
se você não vai pelo amor à sua essência, pelo amor àquilo que você é, pelo amor às outras pessoas que esperam a sua luz. Porque quando você é mais luz, você ilumina tudo ao seu redor. Quando você é mais amor na sua família, você ilumina as relações familiares. Gente, quantas pessoas eu não já atendi que começam assim, porque meu marido isso, porque meu marido não me apoia, porque meu marido aquilo, porque meu marido não vai comigo, porque meu marido... Elas começam, e ali o foco no marido muito grande, pessoas que já estavam quase se separando. Já recebi esse relato, tá? Já recebi esse relato de que eu só não me separei por você, pela sua história. E aí quando você começa a olhar pra si e começa a se iluminar, a relação fora começa a ficar harmônica. Você deixa de querer que o outro seja disso ou daquilo outro. Você deixa de depender do apoio do outro. Olha que maravilhoso isso. E aí o que acontece? O outro vem, o outro vai vindo. Ou o outro vai embora de vez. É sempre um risco. É sempre um risco. Mas você fica segura de si. Você fica mais segura de si. Não é o outro, tá? Medo de não dar conta. Medo de não conseguir sozinha. Medo da escassez. Gente, essa é uma cura que eu tô fazendo agora muito grande. Tô saindo do serviço público. Desde dezembro, eu tô saindo do serviço público. Então é um medo que eu tenho enfrentado. Você vê o tanto de curas que eu tenho feito nessa direção? É lindo de ver, é lindo de ver. Mas só porque eu tive a coragem de fazer o movimento, tá? Aí vem muita cura. Missão 1, o que você precisa de curar em você para que você reverbere em luz. O que você precisa de ato de amor e acolhimento com você mesmo. Ampliar a sua missão 1 é ampliar amor próprio. É amar tudo em você, inclusive aquilo que não tá bom. Quando você tem um filho que ele fez algo errado, você vai jogar ele fora? Você vai fingir que ele não existe? Você vai trancar ele dentro do quarto? Vai, gente, você vai fazer isso? A sombra é uma filha sua, a sombra é um filho nosso, que a gente tem o dever de cuidar. O nosso medo é um filho nosso, é um filho dos nossos pensamentos, é um filho das nossas experiências. Nós temos o dever de iluminar, de cuidar, de curar ele, para que ele vire luz. Já pensou sobre isso? O seu medo é um filho seu. Você vai trancar ele no quarto? Você vai jogar ele fora? Você vai colocar ele debaixo do tapete? Você vai fingir que ele não existe? Ele existe. E ele vai ficar ali lembrando para você que ele existe. Então, o único jeito é você olhar para ele. Ato de acolhimento e de amor. O único jeito de você seguir em frente sendo quem você é. Lindo, né? Maravilhoso. É sobre isso, gente. Acho que já tá bom, já são 9h15. Gratidão, estou adorando. Gratidão, Lavínia, meu amor. Michele, gratidão, Thelma, maravilhosos, tá? Então, vou convidar vocês para dar uma olhadinha no link da minha bio. Tem várias coisas lá, tem outras coisas que eu já tô preparando. Quem sentir aí, tem vários preços ali, vários níveis de investimento. E tem as lives que são sempre gratuitas. Então, sempre esse momento de conexão aqui que a gente pode ir ampliando esse desejo, tá bom? E é isso, lindo demais. Então, vou pedir, tem uma coisa para você alinhar a frequência do seu coração. Ele precisa, eu sempre falo isso, o seu coração precisa estar alinhado com a sua essência. Para que você gere mais amor, para que você caminhe na direção de quem você é e não fique parado ali no medo, na insegurança, na dor, na crítica, no julgamento. Então, quando você frequencia no amor, você começa a vibrar mais amor ao seu redor. Você é luz, gratidão, meu amor, lindo demais, parabéns, muito bom. Ai, que lindo, gente, ai, tô adorando. Meu ego, uhul, adora. A gente precisa de dar uma cenourinha pro ego também, tá, gente? A gente tem que também cuidar desse ego, ele só não pode ser maior do que a sua essência, ele precisa ser iluminado pela sua essência. Então, vamos lá, só para fechar, quando a gente pega quando a gente amplia amor em nós, amor e humildade, lembra do rio, do mar? A gente precisa se render a esse mar, existe uma inteligência maior que cuida da gente aqui. Imagina a gente nesse planeta enorme, esse sol imenso, o mar, a água, a natureza enorme. Imagina a força disso e a gente querer controlar, você não controla, você se rende, é o mais inteligente que você tem a fazer. Então, para se render, precisa de ampliar a humildade. O Yogananda falava que essa é a virtude que Deus mais gosta. Aí, falando do Yogananda, gente, eu esqueci de falar, o Yogananda é um grande mestre meu, pessoal, eu sinto o Yogananda muito forte próximo a mim. O Yogananda tem uma história muito parecida, de alguns pontos eu vejo conexão com a minha história. O Yogananda veio, ele é um Swami do Oriente, ele é da religião hinduísta, e ele tem uma missão muito grande. Quem não leu a Autobiografia de um Yogi, é um livro lindo que vale muito a pena ler. Ele vai trazer a espiritualidade, a conexão com Deus para a matéria, para o Ocidente, que o Ocidente estava muito ali na realização material, mas sem conexão com a essência.
E o Oriente estava muito na conexão com a essência sem realização. Então ele traz para do Oriente para o Ocidente, ele vem da Índia para a América, para os Estados Unidos, para unir espírito e matéria, para unir, para trazer essa possibilidade de realizar conectado com Deus, conectado com a sua essência, de realizar conectado com o seu melhor projeto. E nós aqui, eu sou uma discípula, né, do Yogananda, e eu trago também essa perspectiva de realizar conectado com a sua essência. E a minha história de vida é toda isso. E as minhas curas são todas nesse sentido, realizar em conexão com a minha essência, que é a fala da Tassi Carvalho, que é lindo demais, que eu reconheci ali uma grande missionária, uma grande mestre para mim nessa vida, com essa perspectiva de realizar conectado com a sua essência. Lindo demais. Então, para conectar com essa essência, a gente precisa de amor e humildade, que é o Yogananda vai falar que é a virtude que Deus mais gosta. Então, a humildade vai fazer você se render para essa inteligência, você entender que você fisicamente aqui, você é um pedacinho, você é uma célulazinha, você é um bloquinho de areia, que tem todo o poder divino, mas você é um bloquinho de areia. O que a gente faz, gente? A gente rende para que essa areinha, ela vire, essa gotinha de água, ela vire todo o oceano, ela se identifique com o oceano. Então a gente entende, eu sou uma gotinha aqui do oceano que tem todo o poder divino, mas para eu realizar aqui com toda essa minha força, eu preciso de me render a esse poder divino. Então eu faço todos os dias exercício de conexão com a minha essência, que aí exige amor. Exige amor. Você exige amar a sua luz, sair do medo, que é o contrário do amor. Então todos os dias eu vou fazer esse exercício rápido aqui com vocês, um exercício simples de conexão sagrada. Eu aprendi ele com a Tassi, mas eu já fazia ele de outras formas, tá? Todo dia eu faço ele, eu acho interessante colocar isso aqui sempre. À medida que você vai se rendendo, você vai ouvindo o que você precisa de fazer. Não é assim que você precisa de escovar os dentes, você precisa agora de ir lá fazer a comida, você precisa de agora, não é isso, tá, gente? As intuições começam a vir e é um exercício aprender a ouvir e realizar essa intuição. É um exercício, então se renda a esse exercício. Como uma criança que está aprendendo a andar. Ela cai e levanta até que ela fique de pé. Então a gente precisa ter a humildade de reconhecer a nossa condição humana e entregar-se a esse aprendizado divino. Basicamente isso. Sem conexão sagrada, a vida aqui fica muito difícil, sem intuição. É a sua bússola interna. Não existe ninguém que vai te dar respostas. Existe você que vai encontrando essas respostas dentro de você. E aí existem técnicas, ferramentas, metodologias que aí sim vão te auxiliar. Tá bom? Então a gente coloca a mãozinha aqui no coração. Né? A gente respira fundo. Você pode começar olhando para o céu, sabe? Pensa nesse mar agora, no sol. Pensa no céu, nas flores, nas plantas, algo que te conecta a uma inteligência superior. Um mestre pessoal, Mestre Jesus, Mãe Maria, Buda, Krishna, não sei quem você se conecta. Ou a própria energia de Deus, essa energia mais ampla, que tudo sabe, né? Essa energia que te criou, essa força de vida em você, seu espírito que te alimenta. Então você respira fundo, a gente respira fundo uma vez, segura um pouquinho e solta. Isso, vai se conectando com essa essência, vai se conectando com essa energia de amor no seu coração, vai sentindo o seu coração falar para você: eu te amo, eu estou batendo por você, eu estou iluminando todo o seu ser, sustentando a sua vida, porque você é importante aqui. A sua vida é importante, você é importante. Vai sentindo o seu coração conversar com você. Vai sentindo essa energia de amor expandir em todo o seu corpo. E além de bombear sangue, bombeia luz que entra pelas suas narinas e que atravessa todo o seu corpo. Vai sentindo o seu corpo relaxar, vai sentindo essa graça infinita de receber essa luz, esse amor, de receber essa vida dentro de você, de sentir o amor do seu coração, da sua essência, que sustenta a sua vida aqui. E aí você pergunta para o seu coração, pergunta para a sua essência, para esses mestres de luz, para Deus em você. Como eu posso ser melhor hoje? Como eu posso ser um maior e melhor instrumento divino aqui? Como eu posso ser mais feliz hoje? Como eu posso hoje caminhar na direção da minha essência? O que eu preciso fazer hoje que me torna mais feliz, mais realizada e conectada? Isso. E você sente no seu coração esse amor, essa vida pulsando.
e deixa as ideias virem. Se quiser, você pode escrever, mas deixa essas sensações te envolver e principalmente sente esse amor e acolhimento da vida. Recebe a vida em você. Prosperidade é receber a vida em você. Recebe esse dom da vida. Olha para frente e segue em frente, caminhando na direção da sua luz. Isso. Vocês podem fazer esse exercício com calma, todos os dias de manhã, pode fazer em casa, pode fazer todo momento que você precisar. Sempre se conecta, sente esse amor no seu coração, essa energia de luz, e se conecta com a sua divindade, com o seu sol, e coloca ele para iluminar tudo que é sombra, tá bom? Precisar da minha ajuda, tô por aqui, esse é o meu trabalho, é o que eu amo fazer. Te ajudar a conectar com o seu melhor projeto, iluminar todas as sombras e trabalhar estrategicamente, agir estrategicamente na direção daquilo que você é. Realizar a sua essência aqui. Ai, meus amores, gratidão, viu? Gratidão por tudo. Deus abençoe sempre. Estamos juntas. Beijo pra vocês, bom dia!